Bom dia! Hoje é terça-feira, 31 de março, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Veja os nossos destaques. O governo do estado admite que São Paulo tem fila de espera de 12 mil exames de coronavírus. A partir do dia 10, nós teremos 8 mil exames dia. 6 novos leitos de UTI para enfrentamento da Covid-19 já estão funcionando no Guarujá. Coletor é ferido por agulha durante recolhimento de lixo em Santos. Olha onde que estava descartada, a seringa com sangue. Queda de elevador que causou a morte de 4 pessoas completa 3 meses sem resposta. A gente não tem conhecimento que um dia já tenha caído o elevador em algum lugar. Esse foi o primeiro, pelo menos, que eu fiquei sabendo. O Bom Dia Cidades já começou. E você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal, onde já estamos também simultaneamente ao vivo. O nosso Twitter e o nosso Instagram é o @santaportal1 e tem, claro, a nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp, 13 98228 8219. Vamos começar o nosso giro de notícias. Queda de elevador onde 4 pessoas morreram em Santos completa 3 meses. O laudo da perícia, que deve apontar as causas da tragédia, ainda não foi concluído. As fotos mostram a análise de 2 conjuntos de peças do elevador no Núcleo de Física do Instituto de Criminalística da Polícia Científica em São Paulo. O microscópio utilizado aumenta mais de 600 mil vezes a amostra de uma peça e pôde revelar se a estrutura se partiu ou foi fabricada com defeito. Os dados vão ajudar na elaboração do laudo da perícia. A previsão era que o laudo com as conclusões sobre a queda do elevador ficasse pronto em março, mas a mesma equipe também ficou encarregada de realizar a perícia nos morros que deslizaram recentemente. Por isso, o laudo só deve sair na segunda quinzena de abril. O elevador despencou do 5º andar e passou por 8 níveis. O acidente, no dia 30 de dezembro, provocou a morte de 4 pessoas da mesma família. O prédio na Vila Belmiro, em Santos, com 54 apartamentos, é de uso exclusivo para militares da Marinha. O acidente foi um pesadelo para moradores e vizinhos. Fábio mora a cerca de 500 metros daqui. Conta que, mesmo assim, conseguiu ouvir um barulho muito forte. Pelo barulho, depois de constatar a notícia, a gente juntou A com B e chegamos à conclusão que tinha caído o elevador. Vai ser difícil esquecer. Nunca mais, nunca mais. Primeiro que a gente não tem conhecimento que um dia já tenha caído o elevador em algum lugar. Esse foi o primeiro, pelo menos, que eu fiquei sabendo. E vídeo gravado por coletores de Santos mostra o descarte irregular de lixo doméstico. Um dos homens foi ferido por uma agulha. Então, pessoal, enquanto vocês estão na quarentena aí, dentro das suas casas, cuidando das suas famílias, cuidando da saúde de vocês, estamos aí na luta todo dia aí, correndo. Acabou de acontecer, ó, seringa com sangue, uma agulha com sangue, ó, dedo furado. Companheiro aqui. Olha onde que estava descartada, a seringa com sangue. Lixo Aqui, domiciliar. ó, quase cortou a mão no vidro. Semana passada eu cortei minha perna, tomei 3 pontos. Então, galera, vamos ter um pouco mais de atenção aí com a gente que estamos aqui na luta, que a gente não tem coronavírus, estamos aqui trabalhando todos os dias. Vamos dar só um pouco mais de atenção, não custa nada. Um pouco mais, não. Muito mais atenção. Todo mundo sabe como deve ser a coleta seletiva do lixo. Cada um pode, dentro da sua casa, fazer a separação do que é lixo, que vai para reciclagem, e do que não é lixo. No caso de seringas, agulhas, remédios, baterias, tem locais específicos para serem destinados. Você fazendo a sua parte, certamente se torna responsável pela saúde do outro. Como bem disse o coletor de lixo, assim como jornalistas e outras categorias, nós não paramos. Eles não param para que a sua rua, para que a sua casa, para que o seu apartamento fique limpo. A Terracom, responsável pela limpeza urbana de Santos, foi procurada, mas não enviou resposta até o fechamento desta edição. Confira agora como fica o tempo nesta terça-feira.
Em Santos, pela manhã haverá predomínio de sol, mas a partir da tarde são esperadas pancadas de chuva. A máxima será de 32 e a mínima de 24 graus. No Guarujá, há 80% de chances de chover. As temperaturas ficam entre 24 e 32 graus. Os termômetros podem marcar até 33 graus em Cubatão e a mínima será de 24. O dia amanhece ensolarado, mas pode chover a qualquer momento. São Vicente terá uma manhã com tempo bom e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas giram entre 24 e 32 graus. Praia Grande terá uma terça-feira instável, com sol e chuva em todos os períodos. Máxima de 32 e mínima de 24 graus. Assim como as outras cidades da Baixada Santista, Mongaguá terá sol pela manhã e a previsão é de chuva a partir da tarde. As temperaturas ficam entre 24 e 32 graus. E agora a prestação de serviço e informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento estão em operação 4 embarcações. O tempo de espera do lado de Santos é de 15 minutos e do lado do Guarujá também de 15 minutos. Nós temos aí a capacidade de 312 veículos por hora para atravessar de Santos para o Guarujá e vice-versa. Em São Sebastião e Ilhabela temos 2 embarcações, 30 minutos de cada lado. Em Bertioga, Guarujá, uma embarcação, 30 minutos. Iguape e Jureia, também uma embarcação, 30 minutos. Repetindo os últimos dias aí, Canané, Ilha Comprida, Cananéia e Continente, constam uma embarcação e 60 minutos de cada lado. Santos e Vicente de Carvalho está com o tempo um pouquinho elevado, 2 embarcações, o tempo médio é de 12 minutos, está em 20 minutos neste momento, para atravessar de Santos para Vicente de Carvalho. E no sistema Anchieta Imigrantes, o tráfego está normal. Mas atenção, a pista norte da Anchieta está bloqueada para obras no sentido de Serra. A subida acontece apenas pela rodovia dos Bandeirantes. O tempo está bom e a visibilidade é boa. A operação neste momento é de 5x3. E o governador João Dória anunciou que a partir do dia 10 de abril estarão disponíveis 8.000 exames para a detecção da Covid-19 por dia. No estado, já são 1.451 casos e 98 mortes. O secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, disse em entrevista coletiva que existe uma fila de 12.000 exames de diagnóstico da Covid-19 a serem analisados. A capacidade atual no estado é de 3.000 testes por dia. A partir do dia 10, nós teremos 8.000 exames dia, porque se fará uma alteração no processamento dos exames do Adolfo Lutz, onde esta parte pré-exame será feita de uma forma automática. Segundo Germann, dos 12.000 exames que aguardam resultado, 500 são de pacientes internados em estado grave e o restante em estado leve. Significa que entre os casos graves, a possibilidade de positivo vai ser muito alta. E entre aqueles dos casos leves, a positividade é bem menor. Então, provavelmente, nós teremos aí não um aumento significativo do número de casos positivos no estado por causa dessa separação. Já o governador Dória reforçou a necessidade do isolamento e lançou uma campanha publicitária. Será veiculada até o dia 6 de abril aqui em São Paulo e ela será também colocada no rádio e nas redes sociais. Vamos assistir. Contra o coronavírus, siga o que dizem os especialistas em pandemia. Fique em casa. Dória também anunciou que o governo do estado deverá receber mais 97 milhões de reais em doações de empresários paulistas. Somada à ação da semana passada, o total chega a 195 milhões. 83 milhões serão destinados para a compra de 1.000 respiradores e 180 mil equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde pública do estado de São Paulo. 115 milhões irão diretamente para 78 entidades de saúde pública e privadas espalhadas pela região do estado de São Paulo. São entidades cadastradas que já atuam com a Secretaria de Saúde do governo do estado de São Paulo. E 21 milhões para as mesmas ações na área da saúde para a Prefeitura da capital de São Paulo, para a gestão da saúde com o prefeito Bruno Covas.
E 6 dos 10 leitos de UTI implantados no Guarujá para suporte aos pacientes diagnosticados com coronavírus, já estão em operação no Hospital Santo Amaro. E é para lá que nós vamos conversar ao vivo com o repórter Fabiano Roma, que está com o prefeito do Guarujá, Walter Suman. Bom dia, Fabiano. São os primeiros leitos da rede municipal para o suporte aí para o enfrentamento da Covid-19 no município? Isso mesmo, Nathalie. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha pela Santa Cecília TV. São os primeiros leitos, ao todo são 10, 6 já estão em operação e já tem leitos aqui no Hospital Santo Amaro ocupados com pessoas com suspeita do coronavírus. Você citou que eu estou aqui com o prefeito, ele já está a postos aqui para conversar com a gente. Prefeito, temos muitos assuntos para conversar. Vamos começar primeiro pelo número de casos no município, esses dois que já estão usando esses leitos. E eu já vou perguntar ao senhor a respeito da estrutura preparada para o Covid-19. Bom dia ao senhor. Bom dia a todos. Nós estamos agora aqui no Hospital Santo Amaro e no hospital nós entregamos a semana passada 6 leitos de terapia intensiva com potencial de ampliar mais 4 leitos já em utilização. Desses 6 leitos já existem 2 pacientes entubados com quadro clínico estável, suspeitas do Covid. Nós temos no PAN da rodoviária, além das 2 carretas de triagem, as 2 tendas, uma carreta de triagem e 2 tendas, bem como no PS Vicente Carvalho também outra carreta de triagem para pacientes sintomáticos e mais 2 tendas. Nós temos no PAN da rodoviária também já 4 leitos de isolamento e 10 leitos de enfermaria de baixa e média complexidade para Covid. Além do que no próprio PAN rodoviária, que é uma unidade que chega a atender quase 800 a 1.000 pacientes por dia, nós temos ao todo 12 respiradores em condições de utilização. Nós também acabamos de finalizar no local onde é o ambulatório de referência de especialidades aqui na Vila Júlia, nossa unidade de retaguarda ao nosso hospital de campanha ou aos pacientes de baixa e média complexidade, porém, repito, o ARI vai dar suporte aos pacientes que não sejam Covid, seja de outras patologias, os pacientes continuam, seja, então a gente não... pacientes de outras patologias também procuram o PAN e nós estamos diferenciando o encaminhamento desses pacientes. Os números, nós temos um caso confirmado no momento no Guarujá, um jovem que trabalha em unidade de saúde em São Paulo, está bem clinicamente, estão em quarentena, família. Nós temos ao todo 216 casos suspeitos. Existe aí um atraso por parte da Adolfo Lutz, que tem recebido milhares de exames todos os dias. E hoje nós recebemos 50 testes, que não é o PCR, é o teste GG e IgM, para que nós possamos já fazer uma triagem com relação a anticorpos. Prefeito, exatamente isso que eu ia perguntar ao senhor. Essa demora para chegar ao resultado, o quanto isso atrapalha no trabalho da prefeitura? Gera uma ansiedade muito grande. A gente sabe que países como Coreia, Alemanha fizeram um mapeamento bastante rápido, né, fazendo essa testagem toda. E essa demora via Adolfo Lutz te deixa um pouco que às cegas, vamos chamar assim, no sentido de mapear esses casos. A gente vai basicamente pelo aspecto clínico e epidemiológico de cada caso. Há um trabalho nesse sentido. Nós estamos, através do CONDESB, hoje inclusive terá uma reunião do CONDESB, os 9 prefeitos, por teleconferência, onde nós estamos viabilizando uma forma de adquirir esses testes rápidos, ou PCR, IgG e IgM, para que haja uma melhor triagem e a gente mapeie mais adequadamente por onde é que está circulando mais esses vírus. Prefeito, como é que está a dificuldade para comprar os insumos, máscara, todo esse material que é usado pelos profissionais de saúde? Na última reunião do CONDESB, o presidente do CONDESB, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, falou que estava muito difícil. O pessoal que vendia por 10 centavos está vendendo por R$10. Como é que vocês estão lidando com esse problema? A falta desse material mesmo no mercado, uma busca incrível, e aí o oportunismo de alguns, lamentavelmente, pegando carona no corona, né? Infelizmente. Os preços explodiram e realmente nós estamos nos movimentando aí em termos da busca de recursos, né? E eu quero salientar que nós já fizemos uma rubrica orçamentária em torno de R$29 milhões, ou seja, não retiramos dinheiro de nenhuma outra secretaria, abrimos essa rubrica orçamentária e nós estamos também já em tratativas para a implantação do nosso hospital de campanha, cujo espaço já foi autorizado pelo Comando de Estado-Maior das Forças Armadas.
que é na base aérea de Santos, aqui em Guarujá. Sim. Esse vai ser um espaço que nós estamos prevendo aí 50 leitos de média e baixa complexidade, mais 20 leitos de UTI. Nós estamos em tratativas com o próprio Ministério Público do Estado de São Paulo, o GAEMA, onde recursos que são oriundos de um TAC, termo de ajustamento de conduta, firmado com pessoas, com unidades, perdão, com relação a... lá no Iporanga, sim, nós perfeito. Temos condomínios, né, de alto luxo, e esse TAC, essa compensação ambiental, está esse recurso depositado e nós estamos em tratativas com o crivo do Ministério Público para saber qual valor poderá ser liberado no intuito de nós destinarmos esse valor para o hospital de campanha. Isso é muito importante, né, prefeito? Eu queria perguntar ao senhor a respeito das medidas para atender aí os comerciantes, ambulantes. Houve um adiamento de pagamento de taxas. O que foi feito? Bom, nós temos essa preocupação. Nós sabemos hoje que a questão do isolamento social tem impactos muito negativos. Há realmente uma ansiedade muito grande. Já estamos completando 10 dias de isolamento social, uma medida restritiva importantíssima. E nós firmamos aí, criamos um comitê onde estão participando Secretaria de Governo, Finanças, Desenvolvimento Econômico, para poder analisar caso a caso e em consenso também com a região metropolitana, porque temos peculiaridades em comuns às cidades, né? Então, para a gente poder definir que incentivos a gente pode dar dentro da lei de responsabilidade fiscal e, obviamente, que não que nos dê a tranquilidade de fazer esse incentivo sem que haja um prejuízo de outros serviços essenciais para a sociedade. Tá ótimo, prefeito. Eu queria encerrar esse nosso bate-papo lhe agradecendo e pedindo para que o senhor deixe essa mensagem aí. É preciso ficar em casa, prefeito? O isolamento social é universalmente anunciado e é fundamental. Tem uma frase que eu quero dizer aqui que é bastante marcante. Melhor daqui a 2 semanas nós possamos nos sentir ridículos por termos exagerado do que estúpidos por não termos agido. Então, nós estamos agindo, né, dentro das nossas condições, fazendo o nosso melhor. E fica a mensagem que o isolamento social, ou seja, evitar aglomerações, com certeza ainda é a melhor, a mais barato e racional medida. Tá ótimo, prefeito. Muito obrigado pela sua participação Obrigado. mais uma vez. Nathalie, com você. Fabiano, antes de encerrar com o prefeito, já que ele está aí contigo, eu queria aproveitar para fazer um alerta a respeito da vacinação. Como é que está a questão da vacinação da gripe? A gente sabe que não previne contra o coronavírus, mas fortalece o sistema imunológico e a região como um todo tem sofrido um pouco, até por conta da antecipação da vacinação, com doses a menos. Como é que está a vacinação aí no Guarujá? Boa pergunta, Nathalie. Vou passar para o prefeito aqui. Prefeito, a gente estava encerrando, mas a Nathalie lembrou de um assunto muito importante, a vacinação da gripe, né? A gente está em plena campanha de vacinação. A gente tem visto que em alguns municípios existe falta de doses. Como é que está essa situação aqui em Guarujá? E é importante lembrar que a vacinação é para a gripe, não é para o Covid. Isso. Não é? A vacinação contra H1N1 já uma ampla ação que nós temos desenvolvido em 21 unidades de saúde do município de Guarujá, onde tem sido um sucesso a questão do drive-thru, ou seja, as pessoas sendo vacinadas dentro do seu próprio veículo, os mais idosos principalmente. E eu não tenho nesse momento a exatidão dos números de vacinas aplicados, mas está em torno de 15 a 30 mil pessoas já vacinadas. Tem dose suficiente, prefeito, para Sim, essa semana? houveram faltas, não só em Guarujá, mas na Baixada, e o Ministério da Saúde tem encaminhado e nós temos recebido, e assim que recebendo, nós estamos aplicando as vacinas a essas unidades. Tá ótimo, prefeito. Nathalie? Obrigada, Fabiano. Agradeço ao prefeito mais uma vez pela gentileza de nos atender e falar com a população aí do Guarujá, porque eu acho que a informação é ferramenta, continuo defendendo, ferramenta importantíssima no combate a essa guerra. Muito obrigada, bom trabalho. E daqui a pouquinho, nessa edição, o repórter Fabiano Roma vai voltar ao vivo com informações sobre os estoques em bancos de sangue da região. E a Secretaria de Segurança Pública do Estado aumenta a lista de crimes que podem ser registrados em boletim de ocorrência online. A medida visa reduzir o número de pessoas nas delegacias para evitar a disseminação da Covid-19. No entanto, o patrulhamento preventivo foi reforçado pelas polícias civil e militar.
Os cuidados com a higiene foram redobrados. Nas viaturas, álcool em gel e máscaras cirúrgicas para os policiais militares. Temos adotado providências para profilaxia, higienização das viaturas, mudamos procedimentos de abordagem, em algumas situações utilizando máscara, luva, para que a gente possa proteger o nosso policial em primeiro plano e que aí ele estando bem, ele possa proteger a população. O comandante do CPI 6 explica que o setor administrativo atua em esquema de plantão. Segundo o coronel Rogério, as ocorrências diminuíram durante a quarentena. O patrulhamento foi reforçado em pontos estratégicos das cidades. O principal foco do policiamento está sendo as ocorrências criminais, manter a situação criminal sob controle, manter os indicadores, a segurança da população, a vida da população. Em segundo plano, todas as vezes que os policiais militares se deparam com alguma situação que vai contra o decreto do nosso governador João Dória, os policiais têm orientado e até o presente momento não tivemos maiores problemas. A Polícia Civil também adotou o esquema de plantão no setor administrativo. Segundo o diretor do DEINTER 6, equipes de várias delegacias especializadas realizam patrulhamento preventivo à noite e de madrugada, principalmente nas áreas comerciais da região durante a quarentena. Nós temos 6 equipes do GOI, da DIG, dos municípios, rondando no período noturno. O foco é coibir furtos, roubo e saque a comércios. A Secretaria Estadual de Segurança Pública aumentou a lista de crimes que podem ser registrados em boletim de ocorrência online para evitar aglomerações e combater o coronavírus. Só é necessário comparecimento a uma delegacia para o registro de casos como assassinato, violência doméstica e estupro. É importante que um representante da vítima, um familiar ou uma testemunha compareça na delegacia para ajudar na elaboração do registro da ocorrência. E também nos crimes de violência doméstica. O estupro, por exemplo, é importante que a vítima compareça também para receber a requisição de exame de corpo de delito e assinar aí a autorização para que haja o inquérito policial. Os boletins de ocorrência online podem ser registrados no site. Anote aí, www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. E no próximo bloco, ao vivo, você sabia que existem outros tipos de coronavírus? Pelo menos 7. Vamos conversar com o médico infectologista sobre esses e outros assuntos. Não saia daí, até já! Hoje completa uma semana da quarentena decretada pelo governo do estado. Durante esse período, novas regras passaram a ser cumpridas com foco no fortalecimento do isolamento social. Mas qual é o impacto do isolamento social para conter a epidemia? Esses e outros temas nós conversamos ao vivo agora com o infectologista Ricardo Aiden. Doutor Aiden, bom dia. Muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Cidades, para levar esclarecimentos aí à população como um todo. Doutor Ricardo, eu queria começar o nosso bate-papo pedindo para que... posso chamá-lo de você? Com certeza, Nathalie. Pedindo para que você explique ao nosso público qual é o impacto do isolamento social na contenção da pandemia. Então, isso é fundamental. O isolamento social que eu incumpridei para isolamento cidadão. Se cada um de nós fizer a nossa parte com esse efeito de cidadania, cada um cuidando do seu, nós vamos estar cuidando do coletivo. Todos os lugares onde o isolamento social se antecipou a curva de crescimento da epidemia, os resultados foram positivos. Mesmo que existam controvérsias. É claro que existem controvérsias pontuais em relação a locais, a países, a clima e tudo mais. Mas como medida geral, uma medida altamente impactante. Os dados são muito claros a respeito disso, a gente não pode abrir mão disso. Hoje nós estamos com os consultórios fechados, fazendo uma série de atividades a menos, mas contribuindo para esse efeito coletivo. E lógico que uma parte nossa, como a gente é profissional de saúde dessa área, estamos na linha de frente aqui no nosso... a unidade Covid do Hospital Guilherme Álvaro, que tem essa vocação histórica desde que foi fundado e era um hospital de isolamento de tuberculose. Mas, tirando esse
pedaço do tempo, o resto do tempo é confinado mesmo e isolado para que esse esforço individual se some ao esforço coletivo e se resolva essa questão da forma melhor possível. As estatísticas são claras nesse sentido. Doutor Ricardo, o senhor bem colocou que o Guilherme Álvaro é uma referência. Como é que está a situação lá no hospital? Os leitos estão preparados? Já há a estrutura toda montada para receber pacientes que precisem eventualmente de uma internação devido à Covid-19? Com certeza. Antes do paciente zero surgir, isso tudo já estava pré-montado e funcionando de forma bastante equilibrada, racional e positiva. Não sou mais diretor do hospital, mas continuo na linha de frente, tendo essa corresponsabilidade. Conhece muito bem o Guilherme Álvaro, né, doutor? Com certeza. Entrei lá na faculdade no 4º ano, em 73, no meio da epidemia de meningite meningocócica. E, obviamente, as novas equipes diretivas são pessoas da casa, altamente preparadas, motivadas, com uma energia de sobra. E isso tem sido fundamental, fora o fato da questão técnica, equipes técnicas de primeira linha em todos os aspectos. Então, isso não é cabotinismo nem oportunismo, isso é um fato. A gente se orgulha de fazer parte do corpo clínico desse hospital e ter tido esse papel ao longo dos anos. Doutor Ricardo, o senhor bem colocou que chama o isolamento social de isolamento cidadão também. Ainda causa em muita gente que está obedecendo essa orientação de ficar em casa a indignação de ver pessoas, especialmente aquelas que estão no maior grupo de risco, como por exemplo os idosos, caminhando, andando pelas ruas, indo às feiras, pessoas usando não a faixa de areia, mas a orla da praia para fazer exercício físico. Que recado o senhor, como médico infectologista, dá para essas pessoas? Eu acho assim, quer dizer, que na medida que a gente envelhece também, a gente vai ficando muito dono de si, dono do nariz, fala assim, eu já tenho não sei quantos anos e já assegurei fazer mais ou menos assim. Essa é uma ideia geral, né? Não vamos generalizar isso para todo mundo, mas assim, eu posso fazer o que eu quero, ou sou dono do meu nariz, vou para onde eu desejar. Mas o que eu chamaria a atenção dos idosos, né, desse grupo aí dos 60 a mais, entre os quais eu me incluo, é que reflitam sobre essa atitude e os riscos que elas oferecem. Infelizmente, em todas as doenças infecciosas desse tipo, poderia ser uma gripe, é uma faixa etária mais vulnerável e, portanto, precisa estar atento. Mas esse idoso, ele reclama da música na tenda que fica em frente do apartamento dele, na praia. A metade aplaude, a metade é contra. Eu lembro quando eu participei do governo do Beto Mansur, lá no DST-AIDS, a gente via, às vezes, o prefeito andando no calçadão, metade reclamava que ele estava dando em cima dos ambulantes que vendiam coisas de procedência duvidosa e metade aplaudia. É muito difícil, né? Você conseguir unanimidade em qualquer tipo de atitude dessa natureza, mormente agora, mas só que agora, como nós estamos tratando de uma coisa mortal, a gente precisa exortar essa população e todas as outras populações que não de idosos. Santos tem o maior contingente de idoso do Brasil. O dobro da média brasileira, em torno disso. E é difícil lidar com essa camada, né? Eu lembro muito do meu pai quando eu falo esse tipo de coisa. Ele tinha personalidade muito forte, mas nada que uma reflexão não leve a gente a melhorar. Qualquer um de nós pode melhorar em suas atitudes, mas eu tenho visto isso sim. Às vezes a gente faz uma incursão rápida ao sair do hospital, corre num supermercado, repõe alguma coisa, mas a gente vê idoso lá, embora tenha um horário das 6 às 7 da manhã, que a maioria dos supermercados disponibilizou para eles, e isso às vezes não está sendo respeitado. Mas não vamos colocar a culpa em idosos, porque isso também se estende a outras faixas etárias. Sim. Então, efeito cidadão e isolamento social são fundamentais. Um anda de mão dada, mesmo que virtualmente com o outro, né, doutora? A gente tem que deixar isso muito claro. Com certeza. E eu estava aqui ressaltando que os lugares onde essas medidas de isolamento foram colocadas antecipadamente, como foi no nosso país, nós fizemos o just in time, na hora H.
Mas os países que deixaram para depois estão sofrendo consequências absurdas, como, por exemplo, os Estados Unidos da América. Lógico que eles vão dar a volta por cima, tem recursos ilimitados, os trilhões de dólares que eles têm lá estocados, e isso pode vir a fazer a diferença, mas assim que uma atitude antecipada, planejada como foi a nossa, com certeza deve dar resultados. É que a gente nunca vai ter o comparativo, porque se a gente não atrasou, então a gente nunca saberá como teria sido se tivesse atrasado na adoção dessas medidas. Agora é lógico que nós estamos aí, espero que do meio do caminho para frente. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Na sua avaliação enquanto infectologista, dizem que o pico dos casos, né, dos diagnósticos, seria essa semana. Na sua avaliação, em que momento a gente está da curva dessa pandemia aqui no Brasil? É quase impossível a gente determinar isso por conta da complexidade, né, das coisas. Uma complexidade é assim, a gente tem grandes aglomerados urbanos e tem pessoas que moram em situação desfavorável. Vocês viram aí essa catástrofe aí dos morros que deslizaram com a chuva excessiva. Então a gente tem favelamentos e agrupamentos de pessoas. Cortiços, palafitas, né? Favelamentos 1000 aí. E a gente não sabe como isso aí pode se dar. É como um rastilho de pólvora, né? Incendiando um palheiro. Vocês lembram da tragédia da Vila Socó, em Cubatão? Aquele monte de casas aglomeradas. Foi o estopim para um incêndio de proporções absurdas. Isso já aconteceu recentemente em outras favelas, em São Paulo. Então, essa doença ela se alastra com muita facilidade. Por exemplo, pegando um paralelo com Rocinha, no Rio de Janeiro, uma das mais altas, se não a mais alta prevalência de tuberculose no país. Por quê? Ruas estreitas, aglomeração de pessoas dentro de um mesmo cômodo, de uma mesma moradia, infelizmente. Gostaríamos que não fosse assim. E, obviamente, que então a transmissão de uma doença como o Covid-19, ela fica facilitada nessas circunstâncias. Agora mesmo eu estava vendo na televisão, logo cedo, as pessoas pegando metrô e outros coletivos em São Paulo, lotados. Mesmo fazendo aquela fila que não coloca todo mundo na mesma medida que se colocava anteriormente, os coletivos muito cheios. Então é uma coisa que a gente não sabe ainda onde vai parar. Mas a gente está torcendo muito, primeiro que esse calor se estenda, que esse verão seja muito longo, porque está bem demonstrado que o vírus clima não... interfere, doutor? Interfere, no caso o calor interfere positivamente. O frio e o agrupamento das pessoas negativamente. O vírus gosta mais da temperatura mais baixa, isso a gente tem visto aí por especialistas, os trabalhos se sucedem. Então vamos torcer, né? Vamos torcer por nós. Qual que é a tua opinião, doutor Aiden, sobre a hidroxicloroquina que foi liberada aí pelo Ministério da Saúde para uso em casos de pacientes graves da Covid-19? Em primeiro lugar, assim, um remédio antigo, usado durante muito tempo, os reumatologistas entendem muito bem dele. Não é esse fantasma que se apregoa, porém não vamos chegar no outro extremo. Eu vi até colegas meus de profissão, pessoas muito capazes nas suas diversas especialidades, tomando preventivamente o remédio. Por enquanto, não há nada que recomende o uso preventivo. E tem sido usado nos protocolos que a gente fala compassionados ou protocolos de compaixão, onde é autorizado se tentar drogas que potencialmente tenham efeito. Existem alguns mecanismos racionais do uso da hidroxicloroquina que favorecem uma resposta positiva. Anti-inflamatória, uma vez que o pulmão está altamente inflamado pela presença do vírus. E, logicamente, que a gente está esperançoso de que isso efetivamente funcione nos casos mais graves, mas sempre com indicação médica. Doutor Aiden, para quem está em casa entender, a gente sabe que os pacientes graves, eles são acometidos por uma violenta pneumonia. Como que age, se é que a gente consegue fazer alguma explicação ilustrativa para o nosso telespectador e para quem nos acompanha nas redes sociais, como é que age o vírus quando ele gruda no pulmão da pessoa? Ele funciona como um agente inflamatório, provoca uma resposta inflamatória do corpo, e essa resposta inflamatória, acompanhada às vezes de uma resposta inflamatória sistêmica, causa uma série de mecanismos que é como se fosse um auto-ataque contra essas nossas estruturas pulmonares.
Poderia ser um outro tipo de doença autoimune, que provoca um autoataque, é como se estivesse dando um tiro no próprio pé. Poderia ser numa glândula tireoide, por exemplo, na hepatite C, que provoca uma tiroidite autoimune. A mesma coisa acontece ali dentro do pulmão, a presença de um elemento estranho, que é o vírus. Poderia ser o vírus da gripe, que também tem uma ação bastante semelhante. Então provoca uma grande inflamação no interior dos alvéolos pulmonares, nos seus epitélios, que chamam as suas superfícies internas. Isso atrapalha a troca de ar entre o meio ambiente e o sangue da pessoa. E isso provoca a falta de ar e a restrição da absorção de oxigênio, levando as pessoas, às vezes, a ter que usar aparelhos que bombeiam para conseguir respirar e que bombeiam esse oxigênio sob pressão. Doutor Aiden, por que algumas pessoas têm reações severas, como a febre e a falta de ar, e outras pessoas detectadas com o Covid-19, especialmente os mais jovens, estão tendo reações como, por exemplo, a perda do paladar? Isso difere de organismo para organismo? Isso difere de organismo para organismo porque você tem diferenças imunes, né? Diferenças de resposta, tá? Cada indivíduo reage de uma maneira. É sabido genericamente que crianças menores e idosos, né, a partir de 60 anos, respondem pior a uma grande maioria de viroses, por exemplo, como essa e como seria a gripe. No caso da gripe ainda coloca-se a gestante, que sempre também é mais vulnerável. E aí a gente percebe então as diferenças individuais. Agora, claro que isso não pode ser generalizado, porque tem pessoas que se saem muito bem aos 70, 80 anos. Sim. Tem um caso lá na Itália com 101 anos. Exatamente. E que se saiu muito bem. Saiu, inclusive, foi da peste negra e conseguiu sobreviver ao Covid-19. Exatamente. Então, a gente percebe que são as variantes individuais, mas você trabalha por média. Sim. A média dos mais idosos respondem pior. E no caso do Covid ainda não está bem entendido que ela incide menos, talvez por um mecanismo de tolerância, não tem tanta resposta inflamatória, porque quanto mais resposta inflamatória, mais dano é auto-infligido dentro do pulmão da pessoa que está acometida pelo Covid-19. Doutor Ricardo, muito obrigado pela tua participação conosco nesta manhã. E eu encerro a nossa entrevista, o nosso bate-papo, deixando bem claro que nenhum trilhão do mundo vale uma vida. E é por isso que a gente precisa fazer isolamento social e isolamento cidadão. Muito obrigada. Eu que agradeço. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo antes mesmo do coronavírus, com mais de 18 milhões de pessoas vivendo com o transtorno. Ficar dentro de casa durante a quarentena não é nada fácil para quem sofre principalmente de ansiedade. Mas existem atividades simples que podem ajudar a se distrair e manter a calma. A agulha e a linha têm sido as grandes companheiras da Tainá. A publicitária produz amigurumi, que em japonês significa bichinhos de crochê. Um hobby que começou quando ela teve a ideia de fazer das peças brinquedos para os 5 gatos. O Afonso adorou e o Alfredo até dormiu com a bolinha. Como ela aprendeu? Assistindo a vídeos na internet. Agora, ela se dedica a fazer enfeites para a geladeira da avó. Tendo que estar um pouquinho longe por ela ser uma senhora e ter que estar de quarentena, como eu faço, as únicas coisas que eu posso fazer para ela é mercado, né, realizar coisas fora de casa, eu falei, é uma forma de demonstrar um sentimento, né, que a gente não pode estar tendo pele com pele, abraço, beijo. Além do atendimento online com a psicóloga, o artesanato também a salvou das crises de ansiedade. Parar, contar o ponto, ver a peça ficando pronta, pensar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e procurar receita, e conversar com pessoas na internet que já fazem isso há muito tempo, me ajudou a afastar um pouquinho das notícias ruins, me afastar da ansiedade, do medo, e me levar para um mundo só meu, onde eu posso viver aquilo e tentar, de uma forma leve, sair desse pavor que tem acontecido. E a alternativa encontrada pela Tainá para controlar a ansiedade é uma das recomendações dos especialistas que indicam artesanato e outras atividades para ocupar a mente em meio à pandemia do coronavírus. Se você não sabe exatamente o que te alivia, o que te acalma, experimente.
tente, procure saídas, não faltam no YouTube, nas redes sociais, sugestões do que fazer. Veja se você tem interesse por alguma coisa e vá à luta e tente, experimente. Tenho certeza que você vai achar um jeito de aliviar a sua própria tensão. A coordenadora do curso de Psicologia da Unisanta, Gisela Monteiro, também alerta sobre a necessidade de não se deixar dominar pelo medo, causado pelo excesso de notícias a respeito do vírus. Saia deste mundo, é importante que você saia e que você se conecte com outras coisas, com a sua família, com o seu autocuidado, com a alimentação e com a distração, né? Com estratégias para você tirar a sua cabeça deste mundo que a gente vive meio paranoico e persecutório aí, que está bastante intenso. Para a Tainá, que trabalha no setor comercial de uma produtora musical, filtrar as notícias ajuda na saúde mental. Ouvir a notícia de mente aberta, não pensando que isso pode te atingir de uma forma psicológica, né? Então, sempre de mente aberta, prestando atenção no que é dito, porém, tomando os cuidados para que não vire um pânico total, né? A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, Fabiano Roma volta ao vivo para falar sobre a importância da doação de sangue em tempos de pandemia. E as últimas informações no nosso Destaque da Hora do Santa Portal. Não saia daí. Estamos de volta, agora são 8h45. Diante da necessidade de manter os estoques, a rede abastecida de sangue, o Ministério da Saúde orienta a população que as doações devem continuar acontecendo neste momento em que o país registra casos e mortes por coronavírus. Afinal, o consumo de sangue é diário e contínuo. Na nossa região, hemonúcleos estão com um esquema especial para atender os doadores. Ao vivo, a gente volta a conversar, como eu havia prometido, com o repórter Fabiano Roma, que está no banco de sangue do Hospital Santo Amaro, no Guarujá. Fabiano, por aí os horários de doação foram alternados, é isso mesmo? Isso, Nathalie, tem um esquema realmente especial, mas eu queria chamar a atenção para a queda que houve nos estoques dos hemonúcleos aí, dos hemocentros. Tem uma estimativa que houve uma queda de 40% nos estoques em todo o Brasil. A gente sabe que aqui na Santa Casa já houve 80% de queda nas doações. Isso é muito preocupante. A gente está aqui no Hospital Santo Amaro, no banco de sangue, como você frisou para a gente. E olha só, essa é a geladeira onde fica guardado parte do estoque. Está bem vazio mesmo, e a gente fica preocupado, porque o sangue precisa não é só para o Covid, porque o hospital continua atendendo todos os outros casos. Então, é bem preocupante a situação. Está aqui comigo a Viviane Santos, que é coordenadora da unidade de coleta e de transfusão. Viviane, quanto caiu o número de bolsas aqui? Como é que está o número de doações? Houve queda? Bom dia para você. Bom dia. Houve sim uma queda abrupta de doadores aqui. E assim, o hospital, ele precisa que as pessoas se conscientizem e venham doar sangue. Nós tivemos uma queda, assim, de mais de 50% de nossos doadores e isso nos preocupa. Por enquanto, já houve problema ou ainda não? Está conseguindo segurar o rojão aí, Viviane? Como é que está a situação? Ainda estamos conseguindo, mas se continuar dessa forma, a queda de doadores, aí vai preocupar, sim, a instituição, né? Porque atendemos a oncologia, pessoal de hemodiálise e essas transfusões, elas não param, né? É verdade. Viviane, então como é que está funcionando o banco de sangue aqui do Santo Amaro? Quem quiser doar, como é que faz? Então, o banco de sangue ele está funcionando de um modo restritivo, tá? Estamos atendendo doadores. A cada 15 minutos a gente libera um doador para entrar e nós atendemos uma faixa de 30 doadores por dia, do horário das 7 às 11, com esse intervalo. Com esse intervalo. Que é para não haver aglomeração. Para não haver aglomeração. É bom a gente ressaltar, né, Viviane, que a gente chama a doação, as pessoas se solidarizam, vêm, mas não pode vir todo mundo de uma vez, não pode ter aglomeração, né? Por isso esse esquema. Por isso esse esquema, para não haver aglomeração dentro do setor. Viviane, vamos ressaltar então a importância de doar sangue, e quem quiser doar tem que seguir alguns requisitos, né? Como é que funciona? Ser maior, a idade é de 16 a 69 anos, tá? Tem que estar bem de saúde, tomar um café leve pela manhã, não ingerir bebida alcoólica, nem comida gordurosa na noite que antecede a doação.
e vim aqui participar. Com o coração aberto, né? Sempre, Não ajudando. dói nada. Não dói, não dói. E ajuda muitas pessoas. Viviane, qual é o sangue que está mais precisando hoje? Hoje a gente precisa do O positivo, do O negativo. Então tá bom, olha, muito obrigado, boa sorte. Tá aí o recado, viu, Nathalie? Quem quiser doar sangue, quem se solidarizar, vem, já sabe que vai esperar um pouquinho, porque o atendimento tá aí personalizado, vamos chamar assim, né? Para não ter aglomeração. É muito importante, você viu a Viviane falando, eu disse no começo que as outras doenças não pararam, os outros casos não pararam, o sangue está continuando, a demanda continua, né? E ainda mais com essa história do coronavírus, é preciso que haja mais solidariedade. Nathalie. E é importantíssimo, né, Fabiano, deixar claro que é um procedimento extremamente seguro. Não precisa ter medo de doar, porque nós estamos numa pandemia de coronavírus. Há um processo muito rigoroso até que a pessoa possa sentar na cadeira e doar sangue, não é mesmo? É mesmo, Nathalie, é mesmo. Olha, você lembrou muito bem. A pessoa chega aqui, além desse intervalo, esse atendimento personalizado, né? Esse intervalo de 15 minutos entre um e outro, é feita higienização de tudo, como já era feito antes da crise do coronavírus, né? Todo o banco de sangue segue regras sanitárias, segue regras de higiene, de asepsia muito rigorosas. Então, todo mundo que chega aqui é obrigado hoje a lavar sua mão, depois passa o álcool gel, tem álcool gel pelo banco de sangue inteiro, a gente estava vindo para cá e reparou que tem álcool gel em todo o canto, né? E os cuidados que já eram tomados antes continuam sendo tomados de forma redobrada, com muito mais atenção, que é para que realmente não haja nenhum tipo de contágio, Nathalie. Obrigada, Fabiano. Agora sim, vou te liberar para você trazer duas boas matérias aí do Guarujá para o Caderno Regional. Muito obrigada. E já está comigo também aqui o Gustavo Klein, editor-chefe do Santa Portal. Hoje eu vou sentar aqui com você, vindo de pé. Olha que bom sentar, viu? Sentar é bom depois de quase uma hora de pé. Gustavo, bom dia, seja bem-vindo aqui tudo bem, Nathalie? Ao Bom Dia Cidades. Vamos começar atualizando aí os dados. Eu já dei os dados de São Paulo. Como é que está o Brasil? Como é que está a nossa região? Vou começar pela nossa região. Nós temos 38 casos aqui na região, 30 deles em Santos. No domingo, Nathalie, eram 20 aqui em Santos. Então cresceu 50% de domingo para segunda. Isso pode demonstrar que os testes estão sendo acelerados, né? As contraprovas dos testes estão sendo aceleradas, então o número, a tendência é crescer mesmo. Nós temos 2 mortes na região. Que são as de Praia Grande. São as de Praia Grande e 19 em investigação. 19 pessoas que morreram, se investiga se foi ou não por coronavírus. E 891 casos suspeitos aqui na região da Baixada Santista. No Brasil, nós temos 4.661 casos com 165 mortos. E no mundo já chegou a 786 mil infectados. Nossa. 33 mil mortos. 33 mil mortos, boa parte, pelo menos um terço deles na Itália, né? Isso, exatamente. A Itália tem aí mais de 12 mil mortos. Ontem, numa reunião entre ministros, né, sem a presença do presidente Jair Bolsonaro e não sendo única com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele manteve o bom senso e voltou a recomendar a necessidade do isolamento social, né, Gustavo? Isso. Começou com uma coletiva um pouco diferente do que vinha sendo feita, né, com a presença de outros ministros, com o ministro da Casa Civil. Então, assim, inicialmente pensou-se, olha, vão tirar o protagonismo do Mandetta e vão controlar a situação ali. Mas, pelo contrário, depois de um certo momento, todos se retiraram, só o Mandetta falou. Ficou. Reforçou todas as medidas de segurança, mais uma vez se posicionou contra a atitude do presidente, mesmo que não diretamente, mas reforçou a importância. Talvez com um discurso mais ameno, né? Mas ainda assim, defendendo a necessidade de você ficar em casa e defendendo as alternativas que governos lançaram mão para proteger o cidadão, uma vez que a gente não tem vacina ainda e nenhum remédio que possa prevenir a doença. Exatamente. No portal UOL de hoje, a manchete está falando que Paulo Guedes e Sérgio Moro, que são os dois stars, né, as duas estrelas do ministério do presidente Bolsonaro, se posicionaram a favor do Mandetta contra o presidente. Houve uma reunião no sábado em que se alinhou um discurso mais ameno em relação ao coronavírus. O presidente Bolsonaro estava nessa reunião
E no dia seguinte o Bolsonaro foi para as ruas, viajou ali pelas cidades satélites de Brasília e fez aquilo que todo mundo sabe. Então, o preocupante dessa história, Nathalie, é os setores militares que estariam apoiando também Sérgio Moro, Paulo Guedes e o Mandetta. Então, a gente fica meio preocupado com esse tipo de situação. Gustavo, ainda falando a respeito aí da coletiva de ontem dos ministros, o ministro da Casa Civil descartou aquela possibilidade que nós falamos ontem de uma possível demissão do ministro da Saúde, né? Pois é, e teve uma réplica ali do próprio... Teve um repórter um pouco mais corajoso que no fim da coletiva de imprensa fez essa pergunta, se existia a possibilidade de demissão. O ministro da Casa Civil pegou o microfone e falou que não há essa possibilidade, mas no futebol a gente sabe muito bem, né? Quando um técnico está prestigiado, o que acontece é logo depois ele ser demitido. Passando para o Mandetta, ele falou, olha, quando um político diz que não há possibilidade de alguma coisa acontecer, é porque existe muita possibilidade de alguma coisa acontecer. Ele é muito coerente, né, Gustavo? Ele é muito coerente. Senado aprovou a ajuda de R$600 aos informais. Agora só falta a canetada do presidente Jair Bolsonaro, né? Exatamente. Falta a canetada e falta operacionalizar isso, de definir como isso vai ser feito. Como é que as pessoas que têm o direito vão poder se cadastrar, isso ainda não está definido. Deve acontecer nos próximos dias. Data das novas Olimpíadas, divulgada ontem, né? Data das novas Olimpíadas divulgada ontem, 23 de julho a 8 de agosto. É exatamente a data que era prevista para acontecer esse ano, passada para 2021. Mas vai ser chamada ainda de Olimpíadas 2020, né? Vai ser chamada de Olimpíadas 2020, Tóquio 2020, enfim. Um ano para se esquecer, né? Deveria ser um ano para ser esquecido. Um ano que não existiu, né? A gente reclamou de 2019 e 2020 chegou com Mas tudo. olha, eu costumo... Eu aprendi ao longo da minha caminhada a tirar sempre uma boa lição das más notícias e das situações mais delicadas. Eu acredito profundamente que todo mundo que entender a fundo o que é esse momento vai poder sair diferente de toda essa situação e de todo esse cenário, eu não tenho dúvida. É verdade. Eu queria só fazer um complemento em relação à postura do governo, do presidente, do ministério e tal. A gente tem 2 exemplos aí no mundo de atitudes perante a epidemia. Temos o exemplo dos Estados Unidos. O presidente Trump, no começo, como o presidente Bolsonaro, desacreditou os cientistas, desacreditou todo mundo. E os Estados Unidos hoje têm o dobro de casos da China. Tem 164 mil casos lá nos Estados Unidos. É o país com o maior número de casos. Agora ele se tocou do que ele fez e ele está tentando recuar. Isso pode custar o mandato dele, inclusive. Sim. Nós temos eleições nos Estados Unidos no fim do ano. Aqui do lado, na Argentina, a postura foi exatamente ao contrário. Logo no começo da pandemia, eles determinaram medidas duras, proibiram as pessoas de sair de casa. Já prorrogaram por mais 2 semanas. Usaram drones para mapear e para andar ali pelas praias, não deixar ninguém circular pela cidade. E o resultado disso é que eles têm apenas 24 casos até hoje, mais de um mês aí. O Brasil tinha o mesmo número de casos que a Argentina há um mês, eles têm 24, nós temos quase 4 mil, quase 5 mil, né? E na verdade, Gustavo, é aquilo que eu falava com o Dr. Ricardo Aiden, nenhum trilhão do mundo vale uma vida, quanto mais milhares, né? Na hora do saldo da tragédia, eles não vão pensar nos milhões e nos trilhões, eles vão pensar nas milhares de vidas que foram perdidas por uma irresponsabilidade ou por uma visão equivocada de governos aí ao redor do mundo. É verdade, é isso aí. Gustavo, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Amanhã você volta. Eu torço para que a gente um dia sente aqui nessa cadeira para começar a dar aos nossos telespectadores eu não digo uma luz no fim do túnel, porque eu tenho certeza que esse túnel tem fim, a gente vai sair dessa, a vida vai vencer, mas que a gente possa dar mais alento. Eu acredito que as medidas econômicas, elas foram divulgadas no nível que devem ser, em nível federal, está descendo para o nível estadual, os municípios também já se organizam para estar atendendo aí quem vive no município e vive do comércio. Eu acho que essas medidas, elas já estão vindo. E eu acredito que é uma questão de tempo, se a gente fizer o isolamento social e o isolamento cidadão, como bem colocou o Dr. Ricardo Aiden, da gente sair dessa. Com toda certeza, com toda certeza.
a postura do governo, dos governos federal, estadual e municipal, estão sendo muito positivas. O problema está sendo a postura do presidente, mas nos outros níveis a coisa está funcionando do jeito que deveria. Ainda bem. O Bom Dia Cidades desta terça-feira fica por aqui. Ao longo da nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. E às 7h30 da noite tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã, se Deus quiser.